Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Hoje nós vamos, quer dizer, hoje não, agora, para a nossa terceira live em comemoração ao dia 25 de julho, dia de comemoração da mulher negra latino-caribenha. Vamos esperar o povo entrando, para que a gente possa começar a nossa live. Cadê a nossa companheira Rosângela? Olá, Helena querida. Fala, meu bem! É muita lindeza numa live só. Fala aí. Ai, que delícia estar com você, Ana! Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, graças a Deus! E com você, como é que estão as coisas? Rainha da live, né, gata? É isso aí. A gente vai remando, né, amiga? Sem cansar, né? Sem cansar. Olá, querida Helena, obrigada. Fabi, Hidro, Flávia, obrigada pela presença de vocês. Nós vamos para mais uma live linda. E hoje eu trouxe a minha amiga Rô. E ela também não sabe qual é o tema, que vocês sabem que eu sou dessas, né? Sempre na surpresa. E aí, a Rô é psicoterapeuta, é terapeuta, é coaching, é empreendedora, é CIO, é a rica, né? Rô, o que a gente fez nas outras lives foi trazer as tecnologias ancestrais que nós utilizamos para nos manter vivos hoje. Sim, né? A gente sabe que, como a gente comemora hoje o dia 25, que a nossa história não veio do Brasil, a partir do Brasil, né? Antes de pensar em Brasil, nós já existíamos nos nossos grupos, nos nossos clãs, nas nossas tribos. Quando a gente veio para o Brasil, a gente teve que desenvolver novas tecnologias, né? E quando a gente fala de tecnologia, que são técnicas, a gente não está falando do externo. Nós só falamos de coisas que nós aprendemos com os nossos pais, principalmente com a nossa mãe, porque a gente vai falar de mulher, então a gente vai honrar as mulheres da nossa família. O que você percebeu, primeiro, que te levou para esse caminho de autodesenvolvimento, porque você também era da área, você também trabalhava em corporações, né? Então, sim, quer dizer, também passou por empresas, como a Cacá também passou, a Gabriela também passou e a Priscila Tarde também vai passar. Como é que foi para você? O que você percebeu? Que você aprendeu com a sua mãe, que trouxe essa possibilidade de você olhar o mundo de uma perspectiva diferente? Ai, Ana, eu vou te falar que são tantas emoções, eu fico até emocionada. Dá uma apresentada aí em ti. Oi? Dá uma apresentada em ti, que eu não apresentei assim, com toda essa polpa que lhe cabe. Maravilhosa. Bom, primeiramente, né, excelente tarde para todos nós, os rapazes também são muito bem-vindos. Eu sou Rô Monet, né, eu sou a CEO do Coaching da Cor School, que também é uma empresa que eu criei no sentido realmente de empoderamento, e o mais lindo de tudo é perceber o quanto a gente se empodera, sabe, através de empoderar outras pessoas, né? E aí, quando você pergunta na questão da ancestralidade, eu sou mineira, né? Nem sei se eu já te disse isso antes, mas eu sou mineira de nascença. Hoje eu moro no Rio, quer dizer, hoje não, né? Eu cresci no Rio, eu cheguei aqui, eu tinha 2 anos de idade. Eu vim para cá muito pequena, porque meu pai é músico profissional, meu pai é trombonista, né? E aqui na época, na década de 70, tinha muito mais campo para o meu pai profissionalmente do que em Belo Horizonte.
Então eu vim para cá pequena, junto com meus irmãos, minha mãe, e aí a gente cresceu aqui. Mas minha família toda é mineira, eu sou mineira, tenho muito parente lá. E o mineiro tem uma coisa muito interessante, né? Que hoje, quando a gente começa a entender um pouco mais da nossa história ancestral, quando a gente vai buscar, sobretudo, lá beber na fonte, né, de África, eu percebo o quanto eu já praticava, já fui educada, né, a praticar isso dentro da minha família. Então, a minha família, assim, eu cresci chamando de senhor e senhora, que demonstravam respeito, uma reverência. Eu cresci pedindo uma bênção ao meu pai e à minha mãe. Minha mãe é falecida, né? Mas meu pai hoje tem 85 anos e o coroa tá enxutão, durinho, sabe? Toca que meu pai é trombonista. Manda ele aqui para casa. Manda ele aqui para casa. Tá durinho, manda ele aqui para casa. Ai, que maldade. E aí, amiga, eu vou te falar que essa educação, essa cultura é uma coisa muito bonita que eu vejo hoje e que, infelizmente, muitos lares, né, de colegas que eu tive durante a infância, eu não via, que é essa questão do respeito, né, o respeito aos mais velhos, o pedir a bênção, e o que isso significa, né? Você pedir a bênção para o teu pai, a bênção para tua mãe. Então, quando ele fala que Deus te abençoe, gente, hoje eu entendo que são votos, né, que a pessoa está fazendo ali. O que está por trás de uma frase que, teoricamente, muita gente, às vezes, repete assim, corriqueiramente, repete sem nem entender a profundidade disso. E o quanto tem de energia positiva, né, falando já dentro dessa parte aí, mais zen, mais terapêutica, mais transcendental, né, o quanto tem de energia, de bons votos, de bons fluidos. E é óbvio que a gente, quando cresce num ambiente assim, né, onde você tem todo um contato, né, e um respeito, uma reverência, aquela coisa da união, da ajuda mútua, é muito diferente, né? E aí, quando eu era garota, que eu tinha meus 10 anos de idade, que eu começava a ir para casa de amiguinhas, né, para poder conhecer e, enfim, brincar, eu via que naqueles lares não tinha isso, muito pelo contrário, tinha muita falta de respeito, era palavrão do filho com a mãe. Isso me chocou uma vez, eu lembro, até hoje, eu tinha uns 11 anos de idade. Então eu cheguei na casa dessa minha amiga para brincar, né? E quando do lado de fora eu tô ouvindo aquela gritaria e a menina, e era a voz da garota, e ela gritando e xingando um monte de palavrão. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo, né? Toquei a campainha, vem a mãe da menina abrir a porta e assim, mas parecia que tinha uma inversão de papéis ali, era claro isso, né? Porque a filha estava arrasando com a mãe, né? E a mãe ali naquela inércia como se ela fosse a filha e ela não tivesse absolutamente nada a fazer com relação a isso. E isso também se repetiu em outros lares, né, de amigos, e aquilo me chocou tanto que eu fui embora para casa, sabe? Quando eu cheguei, minha mãe falou assim, mas isso não demorou nada, o que houve? Eu contei, né? Aí minha mãe falou assim, mas é porque não soube criar, porque não soube dar educação, porque se tivesse, se vocês falam assim comigo. Então eu percebo que essa coisa ancestral, né, de valorizar o respeito, né, de valorizar tudo que vem de quem veio antes, né? Eu tinha que beijar a mão da minha avó para pedir a bênção. Mineiro era assim, a gente era criada assim, né? Então, era bênção avó, bênção vô. Vô não, porque meu avô morreu e nem era nascido, mas eu só conheci minhas avós, paterna e materna. Mas era uma bênção e beijar na mão, sabe? Então, tinha todo um cuidado, um zelo. E eu hoje percebo o quanto crescer num ambiente assim, ter sido educada assim, fez uma diferença absurda para mim com relação a valores, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Não, e foi bom você trazer esse ponto, porque hoje eu tenho... A minha família é pequena, parte de mãe, mas parte de pai, ela é bem grande, e a minha tia, e todos os dias, se eu falo com a minha tia, eu falo benção avó. E aí, benção tia. Aí minha tia fala, nossa, mas você é a única que fala bênção dos seus primos, você é a única. Mas por quê? Porque eu aprendi isso dentro da minha casa. Né? Então, sim, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala, boa tarde, Pepe. Gente, a Pepe é a presidenta do Lar e Sonoridades,
que eu faço parte, Ai, que está legal. acompanhando a nossa live. E eu me pergunto e eu questiono também o quanto essa questão de honrar quem veio antes se perdeu nesse simples fato de você não lembrar de falar bênção. Bênção avó, bênção mão, bênção pai. E a gente saía falando bênção para todo mundo. E a questão do senhor e senhora, né, que é extremamente importante e a gente não pratica mais. Por exemplo, desculpe, os meus sobrinhos, de vez em quando, eles dão na louca e falam, benção, tia, oi, senhora, mas hoje, por exemplo, a minha irmã mais nova não gosta de chamar ela de senhora. Então, a gente vai percebendo, mas existe uma coisa que na minha família é muito forte, e eu acho que nas famílias pretas, as que conseguiram manter isso, é muito forte, no sentido de quem veio antes de você, você tem que honrar. Você tem que reverenciar. Você tem... Porque existe uma diferença, né? E quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de coisas maiores que nós, quando a gente fala da natureza, né? Ela sempre está louvando o maior, e o maior é quem veio antes. Então, quando a gente fala de relacionamento, às vezes também essa questão de relacionamentos difíceis, que as pessoas se perdem nos seus lugares, elas são muito relacionadas a essa questão da falta de respeito ao sagrado, da falta de respeito a quem veio antes, e esse processo de entendimento, esse processo de saber quem você é, para onde você está indo, e que essas informações de quem veio antes vai te fortalecer nessa caminhada, você consegue se organizar, né? Porque tem uma coisa que eu digo sempre, e você que trabalha com empreendedorismo também tem essa visão. Existe uma coisa chamada sonho. Sim. E o racismo, ele trouxe pra gente essa inércia em relação aos nossos sonhos. Nós não sonhamos, nós acreditamos que a gente merece aquela história daquele jeito, a gente acredita que merece ser tratado daquela forma, e isso nos afasta do nosso eu potente, né? De quem eu sou, para quem eu vim, o que eu estou fazendo aqui. Dentro da sua experiência, levando em consideração essa questão de honrar quem veio antes, levando essa questão do sonho, né? Porque todos nós temos o direito de sonhar e temos que sonhar todos os dias para que a vida valha a pena, para que a gente tenha motivação, tenha objetivo. Como é que você percebe que toda essa educação te trouxe essa base? Né? Porque quando eu me lembro que a minha mãe não tinha grana. Minha mãe costureira, filha de três filhas, aquela coisa, né? Adolescente, mas minha mãe tinha um hábito. Ela podia ficar duro, mas uma vez por mês ela levava a gente para almoçar no mega, super, blá, blá, blá restaurante. Ela tinha esse hábito, porque ela acreditava, de alguma forma, não com as referências e conhecimentos que a gente tem hoje, de que aquilo era importante para formar o nosso caráter de direito de entrar em qualquer lugar. O que não acontece com a maioria da população. Exato. Como é que você percebe isso e como é que você se organiza para trabalhar esse fortalecimento mental, né? Do mindset para a conquista de coisas, além de fazer dinheiro só para pagar a conta? Então, Aninha, eu vejo isso tudo, isso criou uma base muito forte de valores para mim, sabe? Para mim, para os meus irmãos, caráter, né? Eu vim de Belo Horizonte e meu pai veio um tempinho antes, né? Veio uns 6 meses antes, depois de 6 meses que ele viu que ia conseguir fixar, estabilizar aqui. Aí ele trouxe minha mãe com a gente, nós somos 4, né? E aí, meu pai, e um ano depois, ele comprou o apartamento dele aqui no Flamengo, eu tô no Rio, né? E aí, o meu pai virou pra gente e falou assim, durante muitos anos, nós éramos a única família negra do prédio, do condomínio, ou tinha apenas mais uma ou duas, e meu pai falou assim, por isso que eu acho que o jogar aberto, né, o criar o teu filho dentro da realidade, daquilo que você pode oferecer, e dando a ele consciência e subsídio para ele ir além, a pessoa simplesmente deslancha. Então, meu pai falava assim, primeiro que eu cresci ouvindo ele dizer, estuda para não depender de marido. Eu e minha irmã, que somos 2 meninas e 2 homens. Estuda para não depender de maus tratos de marido. Estuda para ter o teu dinheiro, para poder fazer o que você quiser, comprar o que você quiser. O que eu vou deixar para você de herança é o estudo, que eu não pude ter quando era criança.
Então, imagina, meu pai, minha avó teve 11 filhos, né? Eu tô falando da década de 30. Então, ele perdeu o pai dele muito cedo, teve que começar a trabalhar desde pequeno, ajudando minha avó, que lavava roupa para fora na época, né? E o meu pai, ele teve essa coisa do dom da música. Então, com 12 anos, ele já tocava trombone, que não é um instrumento fácil de ser tocado, né? E através da música é que veio essa ascensão profissional, financeira para ele, sabe? Mas ele sempre criou a gente muito. Eu vou poder dar para vocês o que eu posso dar e não tem essa coisa de, eu vi de fulano, tô revoltada, tô rebelde, eu quero também. Não tinha tempo. Não tinha. Com meu pai era papum, entendeu? Então, tudo que a gente pedisse, quisesse, que dissesse respeito ao estudo, ele se desdobrava para poder pagar, sabe? Fosse o que fosse. Agora, essas coisas que a gente, né, menina, gosta, essas luxúrias, digamos assim, né? Isso aí era aquela coisa do que eu vou dar o que eu posso, que eu tenho condição de dar, e não tem revolta, sabe? Meu pai é muito assim, até hoje ele é assim. Então, hoje meu pai tem 85 anos de idade, a gente respeita ele até hoje. Eu lembro na época que eu morava com ele, né? Que às vezes aqueles arroubos da adolescência, não quero falar com ninguém, de bater a porta do quarto. Não tinha isso não, minha amiga. Ele vinha atrás, autoridade. Sabe? A gente precisa reconhecer quem veio antes com autoridade. Né? Então ele vinha atrás. Aqui dentro não tem porta batida, não, senhora, dona Rosângela. Era assim, era desse jeito, sabe? E hoje eu vejo a diferença que isso fez na construção da gente, né? Minha, dos meus irmãos, e valores. Valores que vão moldar a tua personalidade, valores que vão moldar o teu caráter. Então, isso aí é condição sine qua non. E, infelizmente, a gente vê que em muitos lares isso se perdeu. Sabe? Então, a partir do momento que eu enxergo que quem veio antes, né, de mim é grande, né, usando a analogia da constelação sistêmica, e que perante aquela pessoa que veio antes, eu estou entrando agora no circuito, então eu ainda estou aprendendo, né? Como é que eu não vou me balizar? Como é que eu vou deixar de ouvir? Como é que eu vou deixar de entender isso? E hoje em dia, para lidar com essa questão toda lá fora, no mundo, esses desafios que a gente é submetido a todo tempo, é essa introspecção, são os meus valores, é voltar para a minha origem, sabe? É olhar para o meu núcleo familiar, para a estrutura sólida do meu núcleo familiar, é que me faz conseguir olhar e falar, cara, isso eu quero, isso eu não quero. É escolher, né? É ter simplesmente a transparência, o discernimento de olhar e ver, esse caminho vai me levar para cá. É aqui que eu quero, é lá que eu quero chegar? Não. Então, para mim, esse caminho não serve. Pode servir para fulano, para Beltrano, mas para mim não serve. Então, eu vou por um caminho que eu acho que eu tenho que estar. Então, acho que essa coisa da gente se conectar à nossa essência é primordial, né? Ouvir o nosso coração, ouvir a nossa intuição, porque ela sempre nos guia, fala mais alto e conduz a gente para o lugar que a gente precisa estar, né? Então, é assim que eu me blindo das loucuras que a gente vê no mundo. A gente vê, você trabalha com empreendedorismo, a gente percebe o caos, mas também grandes luzes nesse grande momento. Né? Sim, então, sim. Quando a gente pensa que nós vivemos num mundo de oportunidades, independente do que aconteça, nós nos propomos a olhar essas oportunidades e utilizá-las a nosso favor. Sim. Como é que você percebe também que essa questão ancestral influencia neste mundo de empreendedorismo? Como é que você percebe que a ancestralidade, por exemplo, trouxe você foi funcionária pública, como eu também fui funcionária pública. Né? Você olhei para o funcionário público e falei, pelo amor de Deus, não. É um negócio muito chato, não quero. Consegui ficar 3 aninhos sem aprontar nada. Acho que eu fiquei 2 aninhos sem aprontar nada. No terceiro aprontei e tive que sair. Porque é isso, cara. São coisas que não faziam sentido para mim. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente também tem que começar a questionar esses papéis. Né? Por quê? Para os negros, qual era o caminho para você conseguir alavancar? Uhum. Ou era através do funcionalismo público, que aí você conseguia, aí você ia passando de fase, porque é isso, né? Você vai fazendo as pontuações e você vai chegando. Ou você ia ser sempre a base da pirâmide, que a gente já sabe qual é.
né? É. Ou você seria militar, que a gente vê aí mais de 80% do contingente, é lógico que do contingente que está na rua, preto. Então, a gente tinha esses três caminhos. E hoje ainda, nós percebemos que a questão do funcionalismo público é muito importante. Você precisa ter uma carteira assinada. E a gente sabe por quê. Né? Mas a gente também percebe que o processo está mudando, que o mundo está mudando, e que automaticamente, querendo ou não, devido a novas tendências, a nova forma de ver a vida, até a reprogramação dessa nossa realidade, nós estamos rumando, estamos sendo empurrados para o empreendedorismo. Como é que você acredita que a gente pode utilizar a nossa ancestralidade nesse momento de transição que nós estamos passando agora? Então, nossa ancestralidade sempre se virou nos 30, né? Desde o finalzinho aí dessa escravidão, que é, galera, vaza, porque, né, aqui não dá mais, né, para ficar, a gente não quer mais vocês aqui, né? E não quer todo dentro de um contexto histórico da ocasião. Mas a gente precisa se virar, né? Então, assim, os nossos ancestrais, eles já empreendem, eles já se viram nos 30, desde sempre. E o mais legal que eu vejo, né? Por isso que o empreendedorismo é uma paixão para mim, porque, na verdade, realmente, aqui no Brasil a gente não tem essa consciência empreendedora. Há muito pouco tempo isso começa a mudar, e começa a mudar devido ao quadro econômico, né, que a gente está vivendo. Mas a gente não é moldado para isso, diferentemente de outros países, né, de primeiro mundo, onde a pessoa, enfim, tem vários níveis acadêmicos, você tem aula disso desde pequeno, quer dizer, você já é moldado para poder empreender. E aqui no Brasil a gente, como sempre, faz as coisas meio na tentativa e no erro, né, devido a essa falta de estrutura. Como a gente vem aí descendendo de pessoas que sempre tiveram que dispor dos seus talentos, eu acho uma coisa muito linda, principalmente quando a gente fala do empreendedorismo negro, né? Porque isso nos leva a um espaço que a gente consegue ver as nossas potencialidades, né? O quanto a gente é foda, o quanto a gente é capaz de tirar leite de pedra, sabe? O quanto a gente é multitarefa, o quanto a gente é capaz de criar ali saídas alternativas quando eu tô com a corda no pescoço. E o empreendedor é um grande resolvedor de problemas, né? É aquela pessoa que ele vê ali um problema e rapidamente ele cria uma estratégia, uma solução para resolver aquele problema. E aí, simplesmente, é onde ele muitas vezes consegue ter o diferencial dele competitivo. Então, eu sou apaixonada pelo empreendedorismo dentro das pessoas que eu atendo, né? Voltadas para empreendedorismo negro. Eu sempre uso essa tônica, porque muitas vezes a pessoa é aquela pessoa que faz docinhos muito bem, né? Ou é aquela mulher que cozinha pra caramba, sabe? Muitas vezes ela tá subaproveitada dentro de um restaurante, ganhando um salário mínimo, trabalhando que nem uma louca o mês inteiro, sabe? Eu mesma tenho uma amiga aqui no Rio que é assim, ela arrebenta, ela faz uma comida maravilhosa. Eu falei para ela, querida, o que você está fazendo ainda nesse lugar que não te valoriza, que só te explora, sabe? Por que é que você ainda não criou condições de começar pequenininho dentro da tua casa? Começa você, ela mora na Rocinha aqui no Rio. Eu falei para ela, começa você a fazer quentinhas, você vende lá dentro. Você não precisa nem sair por enquanto, entende? Você vende lá dentro, contrata um motoboy para poder fazer as entregas, e lá dentro. Você vai fazendo na tua casa, o teu custo vai ser muito pequeno, né? Você não vai precisar ter uma cozinha industrial, ter um restaurante, um espaço físico para isso. Então, usa isso em seu favor. Ela ficou me olhando com a cara desconfiada e falou assim, Rô? Eu falei, claro, o que você está esperando? Aí, daqui a pouco, ela ficou, né? Ela começou a fazer lá as conexões dela, e ele ficou, né? É possível, realmente, né? Aí, daqui a pouco vem o medo, né? Porque o medo, e esse medo que a gente também carrega, que é um medo que o próprio sistema incute nas nossas consciências, nas nossas mentes, é que faz a gente travar, né? É o medo do quê? Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Da escassez, né? Da escassez que já existe desde que o nosso mundo é mundo aqui e a gente ainda continua replicando porque precisa de uma carteira assinada de R$900.
a escassez. Exatamente. A gente Exato. esquece dessa potência que nós somos enquanto criadores, que é o que eu falo. Sim. Um homem preto, há 40 anos atrás, conseguir criar 4 empresas através da música, cara, essa pessoa Sim. consegue fazer qualquer coisa. E quem vem Sim, antes, depois sim, dele também. Né? sim, com Então, assim, certeza. é a questão de a gente questionar essas verdades que não cabem mais para a gente, mas mesmo assim a gente Exato, quer repetir que é para exato. ter, para poder dizer eu tenho um emprego ou eu tenho uma carteira assinada. E aí o que a gente está falando é a questão não é você ser empreendedor ou você ter carteira assinada, CLT. A questão é o que você está fazendo, qual escolha você está fazendo que vai te levar onde você quer chegar. Porque Uma senão a escolha gente vai consciente, né? passar a vida inteira ganhando R$ 900, podendo fazer 1 milhão com seu conhecimento. Isso aí, E poder perfeito. empregar e ajudar outras pessoas. Exatamente, exatamente. E o que eu acho que muitas vezes falta, assim, de clareza para nós negros, é a gente conseguir entender que esse medo, essa consciência da escassez é algo que já é incutido em nós pelo próprio sistema, né? A mídia fortalece isso muito quando apenas expressa homens e mulheres brancos de sucesso, né? Então, se a gente que é negro não tem essa consciência racial, a gente acaba realmente indo junto ali na manada, sabe? Então, primeiro a gente precisa ter se permitir, né, sair, olhar para ver esse panorama, e aí sim eu consigo escolher. Porque tem muitas pessoas que realmente acreditam que elas não têm escolha. Tem muita gente que acredita, infelizmente ainda, que ela está naquele lugar, que é assim que Deus quer, que é ali que ela tem que ficar e que está tudo certo, porque tem alguém que está muito pior. Mas essa pessoa vive olhando pelo retrovisor, ela está olhando para trás, ao invés de olhar para frente. Eu quero saber quem está melhor do que eu. Quem são as referências negras que eu conheço que estão melhor do que eu, né? Seja profissionalmente, financeiramente, culturalmente, afetivamente. Mas se eu quero algo melhor, eu tenho que olhar e procurar, sabe, espelhos, né? E muitas vezes a mídia, isso a Globo não mostra, né? A mídia não mostra. Isso não conta, isso não conta. Mas existem, sabe? Existem pessoas negras que estão aí empreendendo, que muitas vezes estão no anonimato, né? E outras vezes nem tanto, e que estão tendo sucesso em suas empreitadas, sabe? Mas eu sinto bastante assim que tem uma questão interna, nossa, que a gente precisa virar aquela chave. Porque de fácil não é fácil. De fato não é fácil, né? Eu vim aí eu tenho mais de 25 anos de experiência dentro de grandes empresas, e quando eu fui sair da Dataprev, né, que era o meu último emprego, onde eu era funcionária pública, cara, eu fiquei ali 10 anos, e fiquei 10 anos assim, tentando, sabe quando você vai tentando, vira para cá, vira para lá, deixa eu tentar, não, eu acho que desse jeito eu me encaixo, não, deixa eu virar para cá, eu acho que assim fica melhor, até chegar uma vez que eu falei, cara, chega, né? E aí nisso, obviamente, eu fiz todo um trabalho de transição, eu vim com autoconhecimento, né? Eu fazia na época fazia terapia, análise. Foi isso que me fez apaixonar por essa parte toda de desenvolvimento humano, né? Foi entender esses meus nós internos e ir dissolvendo, sabe? Para depois, aí quando foi em 2014, eu falei, chega que eu estou me submetendo, eu estou me sujeitando a estar num lugar que eu estava ali estagnada, você não vai nem para frente nem para trás. Aquela história, um lugar que não te querem, né? Que é isso, Exato. É um lugar que não nos quer. Porque funcionalismo público é muito indicação. Então, se você não tem alguém que vai te indicar para você poder assumir uma gerência, para você assumir um tal do cargo de confiança, você fica ali, vai só ganhando aquele aumento de sindicato ano a ano e vai vivendo. Sabe, quando eu comecei a ver que eu estava me fazendo mal, né? E eu falei, cara, para mim chega. E foi aí quando eu fiz a cereja do bolo, que coroou, foi quando eu fiz a minha primeira formação em coaching. Eu falei, agora, minha filha, agora eu não quero mais nada que me deixe entalada aqui, sabe? Então foi onde eu consegui alçar voo. E dentro do empreendedorismo é uma delícia, porque é uma gangorra, né? Eu digo que é uma montanha russa, a gente tem que ter nervos de aço,
porque ao mesmo tempo que é muito estimulante, muito excitante, essa coisa do imprevisto. É óbvio que você faz aí projeções, previsões, Sim. mas você não tem 100% de certeza, né? Existe a Não, margem de erro. Eu sou a gente estatística sempre, também, na sempre área de chega ciências exatas. desempregada, né? A gente sempre entra desempregado o dia. Se você não quer entrar desempregada, não vá para o empreendedorismo, porque é isso. No empreendedorismo, você Exato. é acordar desempregado todos os dias nessa realidade que nos dizem que a gente tem que ter uma carteira assinada. Nossa, mas você Exato. vai deixar a área de tecnologia? Que absurdo, que louca! Você vai abrir um centro de depilação. Que isso? Não tem nada a ver com você. Mas, então, quer dizer, são os mais, né? São os mais, e é o que eu sempre falo, isso serve para qualquer etnia, isso serve para qualquer pessoa. Se você Sim, tem um sonho e ele é muito claro para você, não permita que ninguém diga que você não pode. Você se perfeito. ajuste, você muda a rota, você pede ajuda, mas não permita que aquilo que você acredita se torne apenas um acreditar. Não é Exatamente. simples, não é fácil. Quando você fala de empreendedorismo, requer de você muito mais resiliência, muito mais flexibilidade, muito mais coragem, porque você vai Exato. acordar todos os dias desempregado. Então, hoje, por exemplo, hoje eu pago aluguel, eu tenho casa própria, mas hoje eu resolvi pagar aluguel porque eu mudei de local. É, eu nunca estou com o dinheiro pronto inteiro na primeira semana do mês para pagar meu aluguel. Né? E quando eu tô com dinheiro, que às vezes acontece, né? De a gente conseguir Sim. fazer uma projeção, dar tudo certinho. Isso. Em algum lugar acontece alguma coisa. Ah, mas é porque você está pensando negativo, é porque você não tem relação. Tem a ver que empreendedorismo é isto. Tem dia que Isso. você vai estar com 1 milhão na conta, e é igual o pessoal da Airbnb falou, né? Eu demorei 12 anos para ter um negócio sustentável, e um mês acabou. Exato. Exatamente. Eles não se projetaram, eles não se organizaram. Cara, mundial, sim. Mas Exato. eles não previam o que aconteceu agora. Então, eu comecei meu Sim. negócio e comecei a pensar em ter negócio em 2008. Tive negócio antes e tal, aquela coisa. Eu acho que já passei por umas 3 recessões. Sim. Sim. E vamos passar por Você que tem outras mais tantas, tempo, né? você que Porque tem mais a tempo, por gente dá quantas? d'água. É, Por com quantas certeza. você não passou? Então, quer dizer, Nossa. qual é a sua coragem? E é isso que eu sempre trago dos meus ancestrais, né? Vieram para cá sem emprego, sem ter o que. Deixaram para mim uma plataforma, uma casa, uma família, um valor. Hoje eu e minhas irmãs podemos dizer, sim, que nós temos herança. Alguém fez isso. E aí, a Sim. partir de toda essa informação que eu tenho, o que eu estou fazendo daqui para frente? Né? Porque, Exato. igual você comentou, é o que eu sempre falo. Eu prefiro olhar para o retrovisor dizendo que meu pai e minha mãe não me deu, do que pegar tudo que eu tenho hoje e fazer o que tem que fazer. Né? Porque Uhum. quando a gente pensa em pessoas não brancas, não pretas dentro desse país, já estão com uma alicerce, alguém já criou, alguém já Sim. fez. Né? Sim. Então, quer dizer, para nós, por mais que não queira, o seu pai já era empreendedor. No meu caso, a minha mãe foi Sim. funcionária a vida toda, embora ela empreendia, vendendo a bom, vendendo até a mãe, ela empreendia. O meu avô era empreendedor porque era jardineiro, a minha tia tinha uma empresa. Então, quer dizer, tudo que a gente faz hoje já existia dentro da gente. O que a Exato. gente fez é colocar isso para fora de uma forma que a gente acredita. Que hoje é o Exato. caminho, o desenvolvimento humano, que é a inteligência emocional, que é você Exato. conseguir todos os dias lidar com um desafio diferente, porque mesmo você estando dentro da sua casa, tem um monte de coisa que vai acontecer que você não previu. Sim, a gente não tem controle, né, Ana? Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir desenvolver habilidades e competências para ter esse jogo de cintura que a gente já tem também, né? É nosso, senão a gente não sobrevive, né? Senão os nossos ancestrais não teriam sobrevivido no final da escravidão. Então, é a gente se apossar dessa malemolência, dessa flexibilidade, dessa possibilidade de poder reinventar-se, fazer diferente, sabe? E acreditar, né? Eu sinto muitas vezes que falta essa certeza interna, mas a certeza mesmo a gente só vai ter
se eu conseguir dar o passo, né? É na caminhada que eu consigo construir, é o que eu sempre falo, né? Então, assim, não tem como simplesmente a gente ficar nessa, obviamente, por exemplo, veio essa pandemia aí e pegou muita gente, várias empresas, bares, restaurantes, tudo fechado, né? As pessoas não têm condição, e por quanto tempo isso ficou fechado? E aí você fica naquela, né? Eu invisto mais um pouco, eu aguento 1, 2 meses, pô, esse troço não vai acabar tão cedo, então deixa eu criar outra estratégia aqui, né? Pensar em outra forma, outras possibilidades. A gente tem hoje em dia o advento da era digital, que é maravilhoso, né? E agora o mundo é digital, é virtual mesmo. Olha a coisa linda a gente poder estar conectada aqui, falando para pessoas que estão em várias partes do Brasil, né? Que está do mundo, e em tempo real. Então, hoje em dia, a pessoa que empreende, que ela não está na era digital, que ela não está ali no online, ela simplesmente, ela mesma está ali sufocando, esmagando o negócio dela. Ela pode ter até o negócio dela físico, mas que ela se adapte e desenvolva algo para esse ambiente digital, sabe? Porque é realmente onde as coisas vão acontecer. E é uma coisa que eu digo, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo, e esse meu amigo, sim, sempre nosso, Maju. Esse meu amigo, ele era da área de eventos, né? E aí, não só ele, mas o mundo parou acreditando que ia ser só uma semana, 2 semanas de pandemia. E aí, o tempo vai passando e as pessoas não estão fazendo nada, porque é só uma pandemia, é só um mês. E aí foi dando o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E aí que as pessoas, no 4º mês, quando acredita-se, entre aspas, que a pandemia vai passar, e lá não vai, a gente tem mais 1 ano aí, no mínimo, até conseguir encontrar essa vacina, o que você está fazendo com todo aquilo de conhecimento que você desenvolveu? Que é o que eu falei para uma amiga pegou e falou para mim assim, mas você não está chateada, você não está com... Você não está... Como é que você está se dando na pandemia? Muito bem. Eu estudei a vida toda para isso. Eu estudei para dar conta de um momento desse. E toda a sociedade brasileira estudou, porque olha que a gente passa por desafios. Tem muitas desigualdades. Nós estudamos para passar por esse momento, e aí no momento que a gente tem que respirar, né, utilizar a nossa inteligência ancestral de parar, igual o Peito Velho, e só olhar e observar a situação, o que a gente quer fazer? Quer resolver no tapa, quer resolver brigando, ou simplesmente não fazendo nada. Sim, sim. E é uma grande ilusão isso, né? Porque você vê, a gripe espanhola durou mais de 2 anos, né? Então, realmente, a gente não sabe quando realmente... Agora estão falando em vacina, né? Essa coisa parece que a vacina vem assim. Então, vamos ver se realmente é isso. A gente vê que lá na Europa, na China, já estão vindo pessoas, aumentando o índice de novo de pessoas contaminadas. Então, eu acho que é uma resistência mesmo que as pessoas têm interna de conseguir se reenquadrar, sabe? De conseguir identificar que elas estão passando por uma situação que exige de você um outro olhar, né? Que exige de você um novo comportamento, uma nova postura, né? Resolver esse problema que está aí, né? Chupa essa manga, querido, tá aí no teu colo. Mas o que você vai fazer com isso? Né? Dá o teu jeito. Então, eu vejo muito que nós, negros, a gente traz muito essa questão, sim, do empreendedorismo que vem na veia, na ancestralidade, mas eu sinto que às vezes a pessoa fica com muito medo, né, de estar se apossando disso, sabe? E eu acho que quando a gente se conecta, cara, o nosso coração não mente. Eu, quando saí também da data prévia, as pessoas falavam assim para mim, Rô, você está indo na contramão. Você está querendo sair, está todo mundo querendo entrar, todo mundo querendo um concurso público, querendo estar ali com o boi na sombra. Eu falava, cara, que preço? Eu só vi o índice de absenteísmo da empresa aumentar a cada dia, mais e mais pessoas saindo de licença e saindo porque estavam adoecendo, e adoecendo porque elas não queriam estar ali. Mas achavam que era a única tábua de salvação, sabe? E aí você a mente começa a adoecer o corpo. Eu não vou esperar isso acontecer. Deus me livre. Não, e se a gente levar em consideração... Há quanto tempo você saiu da data prévia? Tem 5 anos. 5 anos. Hoje, o índice de pessoas insatisfeitas com o seu trabalho são 85%.
Quer dizer, Pois é. não mudou. Pois é. Não mudou. E a gente, em vez de questionar esse momento, em vez de questionar essas verdades que a gente sempre acreditou, a gente simplesmente continua adoecendo. E o adoecendo, ele passa pelo peso, o adoecendo, ele passa pela depressão, passa pela ansiedade, o adoecendo passa por você não conseguir lidar com as pessoas, nem lidar com a situação. O adoecendo passa por você enrijecer, que é isso que vai acontecendo com a gente, né? A gente vai enrijecendo enquanto ser humano, porque nós nascemos para ser flexíveis, adaptáveis, igual a água, né? Nós temos que ser a água. Nós viemos para esse mundo com esse poder de adaptabilidade. E aí contam pra gente algumas coisas, nós acreditamos nessas coisas como fixas, e aí nós temos essa dificuldade de conseguir ser como a água, de ser adaptável. Então, a gente sempre está esperando que alguém diga pra gente o que a gente tem que fazer, como tem que fazer, porque nós não acreditamos que os nossos saberes, que nós adquirimos agora, e também que muitos são ancestrais, podem nos levar para mais longe. Mas nós conseguimos acreditar em verdades que não foram escritas por nós, porque não fui eu, mulher negra, que escrevi que eu não era bonita por eu ser retinta. Não fui eu, mulher negra, que decidi que eu não era bonita porque eu tenho os meus lábios grossos, ou que eu tenho cabelo crespo. Não fui eu que defini isso. Foi uma sociedade que odeia mulher, odeia preto e odeia LGBTQI, deficiente e idoso. Sim. Porque você só tem aí sua atividade de vida entre os 30 e 45 anos. Você é maravilhoso, é lindo, mas passou desse estágio, você já é velho. Independente da sua etnia, você já não serve mais. Né? Então, assim, por que a gente continua acreditando nessa verdade da idade se a gente vai viver até os 100 anos? Sim. Essa expectativa de vida é para o nosso público, para nós. Por que a gente continua acreditando que viver até os 45 anos, né, e trabalhar 100 anos para poder ter uma aposentadoria de R$90 e de R$900 é vida? Sim, com certeza. Essa doutrinação louca, né? Essa doutrinação louca de uma forma muito desumana, muito subliminar, que o sistema vem incutindo nas mentes, né? E as pessoas acabam não tendo discernimento. É igual realmente você tá vaquejando a pessoa vai indo para onde você vai, sabe? Tem muitas pessoas que ainda estão nesse lugar. E o mais legal que eu vejo é o quanto a natureza ensina, né? Se você olhar um bebê, ele é totalmente flexível, né? A perna vai aqui atrás, sabe? É totalmente flexível. E aí a gente começa a crescer, começa a acreditar nesse monte de lixo, começa a perder a nossa flexibilidade, inclusive de pensamento. E aí você principalmente assim, achando que a vida só tem um caminho, só tem uma saída, é só de uma forma, é só por ali, é só daquele jeito. E aí a gente começa a adoecer, porque uma coisa é a tua razão querer, né, dizer que tem que ser assim. Outra coisa é a emoção. A maior parte das pessoas hoje, elas são totalmente fragmentadas. Não tem nenhum tipo de conexão, né, entre a consciência aqui da cabeça e a consciência do coração, sabe? Não tem fluidez, não se intercomunica. E aí você começa a ter aquela vida dura, difícil, e cada vez vai fechando mais e mais e mais, até realmente o pior acontecer, sabe? É lindo essa troca que a gente está tendo aqui. Mas é isso, né? Eu acredito, desde sempre eu tive como objetivo gerar desconforto. Sim. Eu nunca fui aquela pessoa que você me falasse alguma coisa, eu ia olhar e vou falar, tudo bem. Sim. Eu sempre sou aquela pessoa que vou te questionar. Sim. Eu sempre sou aquela pessoa que vou me questionar. Então, o maior desafio, e acho que a maior... vindo de um país patriarcal, um país escravocrata, que nos moldou através da força, porque foi através da força, né? Não foi através do amor, não foi através da conversa, não, foi através da cultura do estupro e da força. Não ganharam a minha mente por amor, ganharam a minha mente por brutalidade. E quando a gente percebe que nós vamos repetindo isso ao longo da vida conosco,
acreditando que a gente tem que se manter nesse trabalho que adoece, que é ruim, que não traz para a gente nenhum benefício, porque alguém falou que era ideal e que era legal e que eu tenho que vestir blusinha, que eu não posso utilizar esse colar vermelho lindo que a minha irmã me deu, o africano, que eu tenho que usar cinzinha, né? Tem que andar de cinza, de azul. Você lembra azul marinho? Pastel. São os pastéis. Você lembra dos nossos pastéis? Batom vermelho? Nada de amarelo. Não, que isso? Onde você viu? Nossa, só dá você com essa cor. Né? Mas então, é por causa disso, o incômodo é esse, é porque a gente aparece. É porque a gente brilha. Olha, eu adoro amarelo, laranja, manga. Adoro essas cores cítricas. O verde-limão, o vermelho, o abacate. Por conta disso, da gente realmente... O contraste, essa coisa da gente brilhar. E você sabe que quando a gente começa a desenvolver uma outra ótica, outro ponto de vista, eu começo a ver o quanto, muitas vezes, o outro fica incomodado com esse brilho, né? Porque além de toda uma beleza, de toda uma força interior, além de toda uma potência, né, de toda uma ancestralidade muito forte que a gente traz, a gente tem esse brilho que vem da alma, né? A gente está rindo, está sorrindo, está brincando, está ali atravessando a pirambeira, mas a gente está ali, sabe? Rodando os pratinhos todos para não deixar nenhum cair. Então, eu acho que falta muito essa questão da autoconfiança, né? E muitas vezes a gente precisa entender que essa autoconfiança, o sistema justamente não quer que a gente tenha. Eu assisti um filme, eu acho que o nome era Arte da Guerra, se não me falha a memória. É com aquele maravilhoso Denzel Washington, não sei se você já viu, um filme antigo. E ele é um professor, né? E ele fala ali para a turma dele, qual é o papel dele ali, né? Porque é uma turma de jovens negros, os alunos dele, e eles não queriam, né? Queria levar a coisa meio na farra, na flauta e tal. E ele começou a apertar eles ali, trazendo eles justamente para essa consciência, sabe? Do presente. Então, eu acho que muitas vezes falta esse discernimento e falta mais ainda a gente entender que não é lá fora no mundo que a gente vai conseguir buscar isso, né? Isso é um processo de construção interna, de autoconstrução, olhando para dentro, né, revendo minhas crenças, meus valores, o que eu gosto, o que eu estou fazendo aqui. Eu gosto muito de perguntas, que perguntas movem o mundo. Né? Toda vez que eu estou insatisfeita, que eu estou infeliz, eu paro, olho e sinto, peraí, o que está acontecendo? Né? O que está faltando? Mas isso é um exercício interno. E quando a gente briga com o sistema todo lá fora do mundo, que só quer te desconectar. Porque se a gente está desconectado, a gente vai junto ali na manada, você vai junto, sabe? Você perde totalmente a tua capacidade de sonhar, a tua capacidade de independência de pensar. Você perde ali a sua capacidade de decidir e de escolher. E tudo que o sistema não quer é que a gente escolha. Né? Sim. O sistema piramidal, essa sociedade desigual e piramidal que a gente vive, tudo que eles não querem é que a gente pense, que a gente escolha e que faça escolhas sobre tudo, que vá simplesmente, né, tirar o benefício de quem está lá no topo da pirâmide. Então, é assim que eu vejo. Sim, e é um trabalho, né? Quando eu digo, quando nós viemos para cá, nós realmente fomos desconectados do ser humano, do espírito, né? Nós somos doutrinados para ter só corpo. Então a gente não foi destinado, não foi programado para sentir. Então hoje a gente ainda vê esse desafio de lidar com o emocional, de entender que nós precisamos sim de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que possa nos ajudar nesse caminho, porque muitas vezes a gente não consegue chegar. E quanto isso é tão forte que a gente tem este problema, né, de chorar. A gente tem problema para rir, a gente tem problema para se expor, porque nós fomos desconectados de quem veio antes. E aí, eu sempre digo, e nem quem veio antes, desconectado mesmo da nossa ancestralidade, né? Porque foi esse o processo e essa organização que foi feita há 500 anos atrás, foi para isso mesmo, para desconectar. Você é uma coisa, você só serve para carregar, um burro de carga, só serve para carregar e seguir o que eu estou falando.
E as pessoas, elas perguntam, né? Eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão de que eu não preciso do físico para me conectar. Exato. Eu não preciso do físico para honrar os meus ancestrais. O fato de eu lembrar de uma conversa, o fato de eu estar, minha mãe não está mais aqui, fazem 12 anos, o fato de eu estar de branco e vermelho é para reverenciar a minha mãe, ela está aqui. Sim, sem dúvida. Né? Então, ela está no meu ser, no meu pensar, no meu me relacionar, no meu comer, no meu fazer live, na minha comunicação. Então, como é que seria se a gente conseguisse realmente olhar quem veio antes com reverência, né? Porque sempre disseram que quem veio antes é lixo, é bicho, não serve, só que eles se manteram tão potentes que, que nos permitiram e nos ajudaram a chegar até aqui. Exato, com toda certeza. E eu continuo olhando porque eu não tenho. Eu não consigo olhar a potência que a minha mãe foi para trazer 3 mulheres, 3 formadas, 3 com consciência para questionar e ajudar cada uma do sujeito a transformar esse mundo, né? Exato. E o mundo é muito mais interno do que externo, né? Por isso reflete quem eu sou, então exatamente, os resultados são meus, né? Exato. Eu acho que esse é o grande desafio, né, amiga? Olhar e ver o que está lá fora é reflexo do que está aqui dentro. Então, se eu não estou feliz, não estou satisfeita, eu preciso fazer novas escolhas, né? Eu tenho que ter essa honestidade, sobretudo comigo mesmo, de parar, sentir, entender, e tudo bem que eu tenha feito escolhas ruins e que me levaram para um lugar que talvez tenha me trazido dor e sofrimento, mas legal, agora eu sei que eu posso escolher e pegar outra rota, né? Eu sei que é possível escolher e fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito, com o meu propósito de vida. Muitas vezes a pessoa não sabe, né, nem o que é isso, nem sabe qual é o propósito dela. Acreditem que a gente desceu aqui para algo muito mais do que simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, né? Tomar um chopinho que eu adoro, ir para um samba que eu também me amarro, mas tem algo muito maior por detrás além disso, né? Então a gente precisa se questionar, e a única forma de você conseguir chegar a esse lugar é através do olhar para dentro, né? E que nem sempre é agradável, né? O olhar para dentro, abraçar a sombra, não é nem um pouco agradável muitas vezes. Por quê? Porque você vai se confrontar ali, né? Você vai se confrontar. Então, mas você vai ver o melhor de você perdido por aí. Exatamente, exatamente. Isso que eu ia falar, porque o gostoso de você simplesmente passar por esse processo, por mais dolorido que seja, é a força que vem disso, né? É essa reconexão que vem através desse olhar para dentro. Então, não tem outra saída. E aí a gente começa a conseguir, sabe, desplugar aqueles fiozinhos, né? Que a vida inteira dentro do sistema a gente é conectado a uma série de cabos. E aí você consegue arrancar todos aqueles cabos e ter a sua independência, né? Quer dizer, a manada está indo para a esquerda, mas eu não quero. Para mim é melhor ir para a direita, então eu vou para a direita e vou pagar o pato das minhas escolhas e das minhas decisões, né? Por isso que a gente precisa ter um olhar aí realmente muito maduro para conseguir abraçar isso, né? Porque as escolhas, elas trazem responsabilidade, né? Se der certo, muito bom, e se der ruim, muito bom também, que eu consiga aprender com esse deu ruim e que possa fazer outras escolhas. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito legal, que ela falava assim, eu não fracassei, eu apenas escolhi 10.000 caminhos errados, que não me levaram ao lugar que eu queria chegar, né? Ou seja, mas você vai aprendendo ao longo. Então, acho que o grande barato da vida é isso, né? Essa troca, essa experiência, esse aprendizado que vem com essa estrada. Ah, é isso. Como é sempre maravilhoso fazer live. As pessoas que me acompanham sabem que eu amo de paixão. Já chegou ao final, porque os nossos assuntos são tão maravilhosos que eles vão embora rápido. Né? Tudo que é bom é uma crença, mas é real. Dura pouco. Neste momento, a gente tem aí 4 minutinhos. Neste momento, eu quero te agradecer por sua disponibilidade de estar aqui e trocar saberes. Muito mais que isso, eu quero te convidar, a Verônica também foi convidada, para fazer parte do nosso livro Mulher Negra Empreendedora. Empreendedorismo da Mulher Negra no Brasil vai ser o primeiro livro
Vai ser o primeiro livro nosso, só para nós, 21 coautoras, e você vai ser uma das convidadas. Eu vou te passar o escopo do projeto, dar uma lida, ver se faz sentido para você ou não. E aí, agradecer a todos os amigos, a todos os poderosos, a toda a nossa ancestralidade que permitiu que nós chegássemos até aqui. E, por favor, deixe as suas últimas considerações, passando para lembrar vocês que às 17 horas nós temos uma live com uma outra potência. E por que eu faço tanta live? Porque eu acredito que as vozes pretas precisam estar em todos os lugares, sempre, principalmente na tecnologia, que é o que espalha para muito mais gente. Exato. Deixa aí essas duas considerações. Eu quero agradecer, minha querida. Primeiro, falar que eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso, né? O nosso santo bateu de primeira. Eu lembro aquele dia que você esteve aqui no Rio e que você foi lá no meu escritório. Que delícia de encontro que foi aquele. Nossa conexão, né? Com certeza é ancestral, vem de outras terras, né? Então, te agradecer por ter me convidado para estar aqui junto com você, fazendo essa troca maravilhosa. Também quero que você vá lá no Coaching da Cor, viu? Fazer uma live juntas lá. E agradecer também as pessoas aqui presentes, aqueles que ainda assistirão. E muito honrada por estar aqui, né? Poder compartilhar com vocês essa troca. Então, quem ainda não me conhece, quiser me seguir, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @Coaching da Cor é a minha mídia. Tá bom? É isso. E é isso, amo vocês até às 17 horas. Estou bebendo bastante água para dar conta da parada. A última também vai ser potente. Tchau, querida. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. O que ela gosta, o que ela adora.